1 Coríntios 2, versículo 16. Quem achou, por gentileza, coloque-se de pé para a leitura inicial das Sagradas Escrituras. Todos acharam, amém? Diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, obrigado por mais uma manhã, mais um dia na tua casa, mais uma oportunidade de te louvar, de te engrandecer, de estarmos juntos em unidade como igreja. Mas Deus, nesta manhã nós queremos te pedir de uma forma muito especial, meu Pai, ministra sobre os nossos corações, fala conosco, precisamos ouvir a tua voz, joga por terra toda interrupção, toda conversa paralela, tudo que nesse momento, meu Pai, tenta tirar a nossa atenção das Escrituras, tudo aquilo que tenta impedir, meu Pai, de nos focarmos em Ti. Deus, que possamos estar totalmente voltados, meu Pai, para a tua palavra, para esse momento especial, singular e mais importante todo dia nesta manhã, Senhor. Fala conosco, precisamos de Ti e usa-me em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podem se assentar, queridos. Amém. Queridos, esse texto, ele nos traz um ensino, e a parte final do versículo 16 diz: nós, porém, temos a mente de Cristo. É uma afirmação assim ousada, é uma verdade espiritual que ao mesmo tempo faz com que nós comecemos a pensar e meditar sobre nós. Será que temos mesmo a mente de Cristo? Porque é uma afirmação, é uma verdade espiritual, uma verdade que acontece em nossas vidas quando o aceitamos. Eu sei que essa mente, ela é paulatinamente, ela vai sendo alicerçada em nós. Pouco a pouco nós vamos tendo essa mente mais alicerçada, mais robustecida, mais conhecedores nos tornamos, mais essa mente se torna realmente governante do nosso cérebro. Mas eu confesso que, por vezes, quando eu leio esse texto, Senhor, eu tenho a mente de Cristo. E eu quero meditar um pouquinho sobre mente. O tema da mensagem desta manhã é mente, amém? É cérebro, é razão. E eu quero mergulhar nesse texto. Eu peço que os irmãos, por favor, se mantenham bem concentrados, para que a gente não perca o que Deus quer falar conosco nesta manhã. Quando nós entendemos algo em nossa mente, seja para o mal ou para o bem, acontece algo chamado sinapse. Esses neurônios se encontram, eles começam a prolongar os seus, vamos dizer assim, os seus, entre aspas, ok? Por favor, os neurocientistas me perdoem, os tentáculos dos neurônios, eles vão se expandindo, atraindo. Então, o neurônio próximo ao outro vai se atraindo até eles se juntarem. Isso é a sinapse, porque eu entendi algo. Então, quando eu entendo algo, há essa sinapse, os neurônios se encontram e, com isso, meu cérebro muda. O lobo frontal esquerdo, onde está a razão, o conhecimento, o entendimento, muda. O nosso cérebro começa a mudar, porque há entendimento. Então, isso a neurociência explica com muita propriedade. Mas eu quero que você guarde isso, queridos. Dois neurônios se encontrando, se atraem, porque algo está sendo entendido na sua mente. A psicologia, ela afirma que a criança, ela começa a ter a maioria do conhecimento que a criança tem, até os 7, 8, 9 anos de idade, ela absorve muito. Ou seja, as sinapses estão acontecendo uma atrás da outra, porque a criança está entendendo muitas coisas, e repito, tanto para o mal como para o bem, para o erro e para o acerto. Mas as sinapses estão acontecendo, entendimento está acontecendo, cérebro mudando, cérebro está em transformação. Assim eu quero ministrar nesta manhã, amém, queridos? Se o cérebro muda com o entendimento que nós temos, dia após dia, imagina o nosso cérebro mudando com o entendimento bíblico, da palavra de Deus, conhecendo o Senhor, conhecendo com a verdade espiritual, como o nosso cérebro não se transforma. A ciência, ela se curva todo dia diante das Escrituras. E quando eu leio essa verdade, nós temos a mente de Cristo. Que ela é assim, avançada, ela é ampliada cada vez mais, que as sinapses acontecem no meu cérebro. Cada vez mais que eu conheço as Escrituras, me debruço sobre ela, mais meu cérebro muda. E essa mudança de cérebro é a mudança realmente de mente, essa mudança é a mente de Cristo em mim. Amém, meus amados?
Então eu quero incentivá-lo a se debruçar sobre a ministração desta manhã, amém? Agora sim, vamos ao texto que eu separei com mais calma, Romanos capítulo 11, capítulo 11, versículo 33, passagem que eu separei nesta manhã para que meditemos com mais calma, com mais profundidade, queridos. Romanos 11, 33 e o capítulo 12 todo, ele vai falar sobre mente, vai falar muito sobre nosso cérebro, vai falar muito sobre nossa lógica, sobre o nosso entendimento, como nós devemos trabalhar tudo isso em Cristo. Mas o versículo 33, ele começa a falar dessa mente fantástica, que é a mente de Deus, queridos. A mente de Deus é uma mente, como o versículo 33, vamos ler o versículo 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus, quão inescrutáveis os seus. A mente de Deus é uma mente fantástica, queridos. O versículo 33, ó profundidade aí quer dizer de incalculável. A profundidade da mente de Deus é incalculável. A profundeza é algo que não tem como calcular. A mente de Deus é algo que extrapola toda e qualquer razão humana. Então jamais conseguiremos esgotar a mente de Deus, conhecê-lo em toda a sua amplitude. A palavra teologia, eu confesso que quando eu teos, elogia, estudo de Deus, eu acho muita ousadia do homem chamar aquilo que ele estuda de teologia, porque na verdade nós estudamos um fragmento de Deus, nós estudamos o que Deus revelou a nós. Estudar Deus é muita ousadia. A palavra teologia eu acho super soberba, porque ninguém estuda Deus, porque é incalculável a profundeza dessa mente fantástica que é a mente de Deus. Nós estudamos sim, nós estudamos o que Deus revelou, Bíblia. Então o que eu conheço de Deus? Aquilo que foi revelado. As coisas que são encobertas pertencem a Deus. O que Deus revelou, aí sim eu vou me debruçar e vou buscar. Amém? Deu para entender, queridos? Como esse estudo de Deus é algo muito soberbo, porque eu só consigo estudar aquilo que Deus revelou a mim, e são as sagradas escrituras, o que Deus revelou aqui para as nossas vidas. Profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento, como insondáveis, não tem como você penetrar no conhecimento de Deus. É algo tão profundo, queridos. Eu estava, ontem nós fomos meio-dia, tivemos que comparecer, né, porque sempre é uma dor muito grande, a um velório. O pai do pastor Wellington Barros, nosso grande amigo, faleceu. Então ele faleceu, nós tínhamos ali no São João Batista, e já estava doente, a família estava se preparando para a partida dele. Um homem de Deus, né, que hoje está na glória, graças a Deus, está com o pai, está descansando com o pai. Mas ali o que o pastor Wellington falou naquele velório, assim, além de tudo que ele falou, falando muito da vida dele, do pai dele, algo me chamou a atenção sobre o que ele falava de Deus, queridos. Trazendo um pouquinho para a pregação de hoje, um Deus tão grande, um Deus que nos faz, ser humano, um corpo perfeito, um sistema nervoso perfeito, um aparelho circulatório perfeito, um aparelho digestivo, tudo, se fosse milímetros para a esquerda ou para a direita, podia tudo dar errado. E Deus faz tudo perfeito. Nosso corpo é exemplo da perfeição de uma mente fantástica, de uma mente que jamais foi inspirada por ninguém, de uma mente que é profunda demais, incalculável, conhecê-la na sua profundidade. Aí ele falava do globo terrestre, queridos, é fantástico como a nossa terra, onde habitamos, está numa distância exata para o sol, porque se fosse um pouquinho mais próximo, não teria vida. E Deus faz tudo perfeito. Essa mente vai calculando camada de ozônio para nos proteger. São tantas coisas que Deus vai fazendo, a terra rodando no seu próprio eixo, além de rodar em torno do sol. Imagina o que seria se ela não rodasse, apenas uma estação, ou seja, como Deus fez tudo perfeito. Essa mente realmente é fantástica, é incalculável, uma profundeza que não tem como
como nos adentrarmos, é insondável, não tem como sondar. Deus sonda os nossos corações, não sonda? O salmista diz que Deus sonda os nossos corações. A mente de Deus é insondável. Insondável. O homem não tem como sondar. O homem não tem como penetrar. O homem não tem como dirigir o Deus. O homem não tem como determinar o que Deus vai fazer. O homem não ensina nada a Deus. Amém, queridos? E o versículo 34 diz: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem, pois? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as... A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O capítulo 11 termina com a majestade da mente de Deus, a magnitude da mente de Deus, algo incomensurável, algo que é insondável, algo que é incalculável, ou seja, essa mente fantástica que nos criou, nos formou. Queridos, nós temos que louvar muito a Deus por esta perfeição que nós somos, né? O corpo humano é uma perfeição. Deus fez nos mínimos detalhes. Se algo saísse milimetricamente do lugar, tudo daria errado. Você não estaria aqui. Razão de que Deus, essa mente é fantástica. Mas no capítulo 12, aí eu quero entrar um pouquinho sobre o texto de abertura. Nós temos a mente de Cristo. Amém, queridos? Verdades bíblicas. Nós temos a mente de Cristo. Aquilo que Deus revelou a nós, Bíblia, nós temos que nos apossar disso. E aí a nossa mente, sinapse. Quanto mais você entende, mais neurônios se aproximam, sinapse ocorre, seu cérebro muda. Ah, fizeram a tua cabeça. Quando eu aceitei Jesus, Jesus mudou minha cabeça mesmo. Fizeram como é que eles falam? Uma lavagem cerebral. Fizeram mesmo. Deus fez uma lavagem, e lavagem é para tirar toda a sujeira, né, queridos? Então, sinapses novas foram feitas, antigas foram, nem sei se existe isso na neurociência, mas as antigas eu quebrei, rejeitei alguns neurônios que se encontraram, expulsei ele do meu cérebro. Não existe isso, queridos, pelo menos eu acho que não, mas eu sei que neurônio morre, né? Então se eu morri para o mundo, o neurônio pecaminoso morreu. Queridos, estou brincando um pouquinho, tá bom? Mas o que eu estou declarando aqui, eu quero criar sinapses novas. Eu tenho entendimentos novos, de quando eu entendo e compreendo segundo as Escrituras, minha mente se torna a mente de Cristo. A ciência se curva. Quando eu mostro esse videozinho simples de 2 neurônios se atraindo, porque a pessoa está entendendo algo. Eu estou pregando aqui, queridos, você está entendendo algo, neurônios estão se aproximando nesse exato momento, e fazendo sinapse, e seu cérebro mudando, você começando a ter mais da mente de Cristo em você, glória a Deus. Mas o capítulo 12, Paulo, ele começa a trazer agora para a realidade, a nossa vida de fato, como eu busco essa mente de Cristo. Eu sei que a mente de Deus é uma mente fantástica, insondável, mas eu sei que Ele compartilhou, revelou algo a mim, que são as Escrituras, e essa mente está em mim. Como isso acontece? Olha que diz o capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, para aqui, queridos, é interessante que Paulo começa esse texto rogando, ou em outras palavras, implorando. Eu vejo quase Paulo se colocando de joelhos, implorando, rogando, para que a igreja, para que o povo de Deus entendesse o que ele iria falar a partir de agora. Porque diante de uma mente tão insondável como a mente de Deus, ele nos revelou algo. E sobre essa revelação que Deus nos dá, essa mente tem que entrar em mim. Ele começa a rogar, rogo-vos, imploro a vocês, igreja de Nova Vida de Vila Isabel, imploro a vocês, nesta manhã, a entenderem, a que as sinapses sejam feitas agora, que vocês cresçam e a mente de Cristo venha tomá-lo, em nome de Jesus, nesta manhã. Amém, queridos? E ele continua: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias, Paulo está apelando, né, queridos? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ele já
ele já coloca a própria misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Eu estou implorando pelas misericórdias de Deus sobre a vida de vocês. Que apresenteis, ofereça, ministre, entregue. A gente fala muito sobre culto, que entrega, né? Apresenta. Quer cultuar a Deus? Apresenta, oferece. Quer receber de Deus? Apresenta, oferece. Não tem recepção, não tem como receber de Deus sem oferecer. E Paulo fala, olha, rogo pelas misericórdias de Deus que apresenteis. Amém, queridos? Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Para aqui. Apresenteis o vosso corpo, sua vida, né, queridos? Sua vida por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Fazendo um paralelo ao Antigo Testamento, quando você entregava uma oferta, um animal, como sacrifício, né? Mas interessante que a Bíblia agora, Paulo diz, nossa vida é um sacrifício vivo. Você já conheceu algum sacrifício vivo? Pelo que eu sei, sacrifício é morto, né, queridos? Nunca vi um sacrifício vivo. Sacrifício, o animal era morto, entregue. Mas nós, seres humanos, o nosso sacrifício é dentro de nós. Sacrifício vivo, eu estou vivo, mas estou renunciando. E Paulo diz, olha, apresenta a tua vida como esse sacrifício. Vamos deixar as pessoas já ouvirem a palavra, por favor, amém? Depois a gente aconselha, depois a gente orienta, tá bom? A maior orientação está na pregação da palavra, ok? Então, queridos, quando Paulo deixa bem claro aqui, olha, apresenteis a sua vida como esse sacrifício vivo, eu quero que você entregue a sua vida, senão vai estar aqui sempre passando por situações que muitas não eram necessárias. Apresenta como sacrifício vivo, apresenta a sua vida, santo e agradável a Deus. E interessante que é definido. O que é isso, queridos? Pastor, tá bom, eu quero apresentar a minha vida como sacrifício vivo, eu quero me entregar totalmente, quero me apresentar totalmente, mas como é isso? Aí o versículo termina, que é o vosso culto racional, culto latreia, é você ministrar, oferecer, entregar. Racional, no grego lógicos, entendimento. Pastor, o que é o sacrifício vivo? É você entregar-se a Deus com entendimento. Esse é o culto racional que eu ofereço a Deus. Eu me entrego com entendimento. Não há, queridos, como eu me sacrificar, me entregar, me apresentar para Deus, sem me oferecer com entendimento. Pastor, qual é o entendimento? Bíblico. E quanto mais eu entendo, mais meu cérebro muda. Quanto mais eu me entrego com entendimento, mais a mente de Cristo é formada em mim. Mais sinapses acontecem. Mais o meu cérebro está mudando. Quão importante, por isso que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da. Porque com a fé vem o entendimento, vem o ensino. Quanto mais eu leio, quanto mais eu ouço, quanto mais eu vejo a palavra, acho que não vai mudar, não adianta. Quanto mais eu ministro, quanto mais eu leio, quanto mais eu entendo, mais a mente de Cristo há em mim. Amém, meus amados? Apresenteis o vosso culto racional. Amém? Sua mente transformada. Paulo implora por isso. Às vezes não sabemos que as coisas não estão mudando, porque o teu culto não é racional. O teu culto é emocional, o teu culto é por achismo, o teu culto é porque as coisas estão indo mal em casa. O teu culto é porque você nem lê a Bíblia, mas mandaram você ir para a igreja. Mas quando eu me ofereço com entendimento, queridos, as coisas mudam. Tua mente é mudada. A ciência já mostrou isso. Tanto para o mal como para o bem. Imagina com as escrituras. Então não tem como eu me oferecer com entendimento e a mente não mudar. Se a minha mente não está mudando, é porque eu não estou me oferecendo com entendimento. Eu estou me oferecendo por amizade de alguém. Eu estou me oferecendo porque eu gosto da igreja, porque eu gosto do ambiente, porque
porque eu não tenho que fazer domingo de manhã ou domingo à noite. Está perdendo tempo, querido. Mas se eu me ofereço com entendimento, se meu culto é racional, e cuidado com o termo culto racional, amém? Porque muitos entendem que eu tenho que entender todas as coisas. Não é isso, amém? Culto racional é me oferecer com entendimento bíblico. Amém? Submete teu entendimento à Bíblia, à palavra, porque só vou entender se a minha mente mudar. Então, quando eu me ofereço com entendimento, cérebro muda, nossa vida é transformada, começa a olhar as coisas diferentes. Se não, queridos, eu vou continuar tendo as mesmas situações, os mesmos dilemas, vai passar ano e ano, e eu chorando pela mesma coisa, e eu tentando vencer as mesmas coisas, e nunca muda. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí o versículo 2, continua Paulo: e não vos conformeis com este século, ou não vos amoldeis a esse século, né? Para não se moldar a esse século. Por que Paulo está fazendo isso? Em outras palavras, falando o seguinte: olha, esse mundo, século, é o mundo, é o tempo de hoje, é o tempo chamado hoje. Ele vai também querer fazer sinapses contigo. Não se conforme com esse século, com esse tempo, porque o tempo de hoje vai querer botar entendimentos errados dentro de você, da tua mente. Sinapses também para o erro virão. Assim como a sua mente está sendo criada, moldada em Cristo, também o século vai querer que a sua mente seja moldada segundo ele. Então Paulo deixa claro: olha, não vos conformeis, não se conforma. Crente tem que ser inconformado com o que existe no mundo. Não se conforme com o que o mundo apregoa para ti, como certo ou errado. O meu crivo é bíblico, o meu entendimento é nas Sagradas Escrituras, o meu oferecimento, o meu culto é com entendimento. Não é o entendimento do mundo, não é o entendimento desse século, não é o entendimento do tempo hoje, não é o entendimento que meu pai falou que é, que a minha mãe falou que é, não é o entendimento que as tradições me formaram. O meu culto racional eu ofereço com entendimento bíblico. Amém, meus amados? Pastor, como é que eu entendo a Bíblia? Lendo? Claro, sem dúvida. Mas também, e principalmente, com experiências. A letra mata, o espírito, então viva. Vá para os campos. Queridos, dons, talentos, Deus derrama, pode derramar aqui a qualquer hora, sem dúvida. Mas tem que ter propósito. Tem que ter propósito. Se não houver propósito, não tem porquê derramar e fazer nada. Amém? Mas eu tenho o propósito de ganhar almas, ir na Quinta Boa Vista as crianças, ir na Quinta Vista os jovens, sair para evangelizar, pregar no meu trabalho. Deus derrama. Amém? Tem que experimentar. Tem que experimentar. Então o entendimento não é apenas da leitura e do conhecimento que eu tenho. Tem pessoas que conhecem a Bíblia toda, mas não se oferecem a Deus com esse entendimento. Guardam para si, entendem a Bíblia apenas com um grande livro, um grande best-seller. Mas a Bíblia é muito mais que um best-seller. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela muda a mente. Amém? Tem mudado a nossa, mas Paulo continua: e não vos conformeis com este século. Não deixa, não se molde. Não se molde, porque o mundo vai querer ensinar algumas coisas para você que vão tentar ir contra a sua formação de mente. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos. Interessante, queridos. Transformai-vos. Não é para transformar o mundo. Você não vai transformar o mundo. Eu vou transformar o mundo. Não vai nada. Você tem que se transformar. Transformai-vos. Queridos, infelizmente o mundo ele tende à destruição. Infelizmente, mais mortes, terremotos, mais nações contra nações. Infelizmente, é bíblico. O fim não é dos melhores para quem não tem Cristo, então. Mas a Bíblia diz que eu tenho que me transformar. Eu tenho que mudar a minha vida em primeiro lugar, em vez de ficar falando dos outros.
Transformai-vos. Ah, mas o mundo está... Transformai-vos. Para de pensar no mundo. Não estou falando para você não pensar no mundo, não, queridos. Eu não estou falando para você não ajudar o próximo. Por favor, me entenda o que eu estou falando. Mas você não vai mudar o mundo. Você tem que primeiro se mudar. Ser transformado. Amém, meus amados? Transformai-vos. Pai, como é que eu sou transformado? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como é que isso acontece, queridos? Sinapse. Entendimento. Quanto mais eu entendo Deus, mais minha mente é renovada. Meu cérebro muda. Caramba, aquela pessoa mudou, né? Outro cérebro. Outro cérebro. Lavagem cerebral. Por quê? Quando eu me transformo, eu sou transformado pela renovação da minha mente. Minha mente é transformada. Sinapse, entendimento. Agora minha mente mudou. Eu tenho a mente de Cristo. Amém, meus amados? Então, olha como Paulo começa esse texto rogando, porque isso é um mistério das nossas vidas, queridos. Não tem como se apresentar a Deus de outra forma. Senão continuaremos como outras religiões, apenas indo sem saber o que está fazendo. Como infelizmente muitos vão em lugares que nem sabem o que estão fazendo. Infelizmente, queridos, você vai em igrejas onde as pessoas não sabem o que estão fazendo, ou estão fazendo sem entendimento. Eu falo de igreja evangélica, falo de outras igrejas também. Você vai em igreja evangélica que você vê tudo menos palavra de Deus, onde as pessoas só faltam receber santinho, recebe chave, recebe tantas coisas, nem sabe por quê, sem entendimento nenhum. Estão cultuando? Sim. Culto racional? Jamais. Jamais. Porque o meu culto é oferecido com entendimento bíblico, baseado no conhecimento, na leitura das Sagradas Escrituras e nas minhas experiências com Deus. Amém, meus amados? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Queridos, não tem como experimentar sem ter mente transformada. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente quer experimentar sem ser transformado. A gente quer experimentar sem conhecer a Deus. A gente quer experimentar sem oferecer nosso culto com entendimento. A gente quer experimentar sem compromisso. A gente quer experimentar sem renunciar. Porque Deus não fala comigo, porque Deus não muda a minha vida. E primeiro que Deus não tem compromisso em mudar a vida de ninguém. Amém? O único compromisso que Deus tem é com a própria palavra dele, queridos. E certamente, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Tenha certeza disso, ele sempre estará contigo. Seja no vale ou no monte, seja na dificuldade ou não, Deus está conosco. Deus, Emmanuel, Deus conosco. Isso que nos sustenta. Nós oramos sim para Deus reverter quadros, sem dúvida, queridos. Mas esteja pronto para também a palavra. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Esteja pronto para também não receber aquilo que você desejava tanto. Que isso não mude a tua postura. Mas só entende isso quem foi transformado. Não tem como experimentar. As pessoas querem experimentar e estão indo para todos os lugares, atirando para tudo quanto é lado, porque ela quer experimentar. Ela não quer passar pelo processo de transformação. Amém, queridos? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de... Adendo meu, tá bom? Para quem? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para quem? Claro que é para Deus e para nós também. Amém? Mas de todo o coração, queridos, para que experimenteis qual seja boa. Será que todas as vezes ela parece boa mesmo? Será que todas as vezes ela parece agradável mesmo? Será que todas as vezes ela parece perfeita mesmo? Só entende isso quem tem a mente transformada. Quem tem a mente transformada, ela é boa, mesmo não parecendo ser boa.
ela é agradável, mesmo parecendo ser desagradável. Ela é perfeita, mesmo parecendo imperfeita. O que eu não entendo agora, compreendereis depois. Mas só experimenta isso quem tem mente transformada. Porque, queridos, na nossa caminhada com Deus, vão ter coisas que parecem não serem boas. E aí, se você não tem a mente transformada, isso não é vontade de Deus. Porque o meu conceito de boa é o meu conceito de bom. E qual é o meu conceito de bom? Dá tudo certo para mim. Eu me dá bem, né? Eu me dá bem nessa terra. Pô, Deus está sendo bom pra caramba comigo. Estou comprando isso, estou comprando aquilo. Que Ele compre tudo, amém? Mas isso não o define como homem e mulher de Deus. Nem define se a vontade de Deus é boa ou ruim. A vontade de Deus sempre é boa, amém? Não existe vontade ruim de Deus. A vontade de Deus sempre é boa. Sempre é boa. A questão é o nosso juízo de bom e ruim. Porque o nosso juízo é bom, é aquilo que me agrada, né? Agrada a minha alma, meus sentimentos. E às vezes não é assim não, cara. Deus manda você perdoar quem te fez muito mal. Isso é bom aos olhos naturais do homem? Não. Mas é a vontade de Deus? É. E é bom? É bom. É agradável? Nem um pouquinho. Não queria nunca ver aquele 171 na minha frente. Mas é agradável para Deus. E aí quando eu tenho a minha mente restaurada, se torna agradável para mim, palatável para mim. Amém, queridos? É perfeito porque é a vontade de Deus. Amém, meu desejo nesta manhã, queridos, que você saia daqui com essa sinapse formada. Quando eu estou pregando aqui, entende que teu cérebro está mudando. Amém, metanoia, mudança de mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. Eu não vou muito mais além. Eu tinha outros versículos, mas eu vou talvez só até o versículo 3. Olha aqui no versículo 3. Porque pela graça que me foi dada. Para aqui, queridos. Parece que o versículo 1 e 2, Paulo botou aquele cabeçalho, aquele preâmbulo, que é o fundamento de todo o texto. Ou seja, se você vê o 1 e 2, você está preparado para o 3, 4, 5, 6. Olha o que diz o 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que... Ai, dói, né, queridos? Não pense de si mesmo além do que convém. Tanto para mais como para menos. Você não é tão bom assim. Quem disse isso é pai, mãe. Você é espetacular. Você não é tão bom assim, não. Não pense muito além do convém. Olha, o convém é o equilíbrio. Porque o que o versículo depois diz? Antes, pense com moderação. Quando a gente é equilibrado, a gente nem peca no excesso, nem peca no aquém. Eu gosto muito daquela metáfora que Jesus diz de um casamento, né? Você chega num casamento, olha, chegou num casamento, faz o seguinte, senta lá na última fileira. Não senta na primeira não, porque se você sentar na primeira, podem ter convidados mais especiais que você, e as cadeiras, as poltronas estão separadas para ele. Você vai sentar e vai ser constrangido. Chegar o maître, o anfitrião, o cerimonialista, olha, por favor, essas poltronas estão separadas. Você tem como sentar lá atrás? Olha que vergonha, imagina a igreja cheia. Aí você vai lá para trás. Agora, se você sentar lá atrás, tem uma coisa boa. Alguém pode chegar para você, olha, não, por favor, tem um lugar separado para você lá na frente. Aí te tiram lá de trás, te colocam lá na frente, em lugar de destaque. Amém? Ou seja, seja equilibrado. Não pense além, tem pessoas que ficam pensando, viajando nas situações, ansiosas com o futuro, pensando no dia de, daqui a 5 anos, muito, né? Mas daqui a uma semana, já que tem que fazer agora, meu Deus. Não pense de si mesmo além do que convém. Seja moderado, equilibrado, nem para alto, nem para baixo. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém ou não amém? Aí Paulo vai começar a declarar uma série de situações que são práticas de quem tem mente transformada. Mente transformada. Para encerrar, eu não vou ler todos, mas pule para o versículo 21. Para resumir toda a pregação, versículo 21 diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Texto lindo, dificílimo de ser vivido.
dificílimo. Só quem tem sinapses feitas com entendimento bíblico, só quem tem mente de Cristo, só quem foi transformado segundo a renovação da vossa mente, esse experimenta sim vencer o mal com o bem. Esse experimenta qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse entende que a bondade, a agradabilidade, a perfeição não está no seu conceito, está no que Deus propôs para você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Queridos, então entenda, o que você está acontecendo hoje, se você está firme com Deus, é bom, é perfeito, é agradável. Permaneça, Deus está te dando entendimento, Deus está renovando a tua mente, Deus está te dando mente de Cristo, você está se tornando um homem e mulher de Deus melhor, em nome de Jesus, amém? Dever de casa, queridos, leia todos os versículos anteriores, leia do versículo 4 ao versículo 20, não pula nenhum não, porque cada um é um tapa na nossa cara. Cada um só entende, só experimenta quem foi transformado. Senão, meus amados, passaremos anos e anos na igreja com pseudos experimentações. Você acha que experimentou de Deus, mas sem entendimento, queridos, tudo é falácia. Tudo é superstição, tudo é religião. Sem entendimento, não tenho como eu apresentar o meu culto. Amém, meus amados? Glória a Deus. Amém ou não amém? Amém. Vamos colocar de pé. Vamos orar, queridos. Vamos agradecer ao Pai. Que em nome de Jesus sua mente seja transformada nesta manhã. Que as sinapses já estão acontecendo, o entendimento está sendo feito. Sua mente está sendo, seu cérebro está mudando nesta manhã. Seu cérebro está mudando, Deus amado, em nome de Jesus. Enquanto estávamos pregando aqui, meu Pai, nós cremos que o entendimento tocou nesse homem, nessa mulher. O cérebro mudou, Senhor. Entendimento ocorreu, mudança de cérebro, metanoia, renovação de mente. Senhor, estamos preparados para experimentarmos de Ti a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Obrigado, Senhor, porque hoje nós declaramos que não nos conformaremos com este século. Deus, nós não aceitamos o entendimento deste mundo, nós partimos de encontro a Ele, e que em nome de Jesus, meu Pai, nesta manhã, do menor ao maior, a todo aquele que ouviu esta palavra, que a entendeu, nós cremos, meu Pai, que na ciência do nosso cérebro, Deus, neurônios se encontraram, cérebros mudaram, e vamos enxergar melhor, Senhor, as coisas que acontecem nesta terra. Obrigado, Jesus, porque nós queremos profetizar o que 1 Coríntios diz. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Assim como a Tua é tão fantástica, Senhor. A Tua é tão impenetrável, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu cuida de nós com uma perfeição tão grande. Onde nós estaríamos agora, meu Pai, se não fosse essa mente fantástica. E aprove a Ti, Senhor, revelar uma parte, revelar algo para nós. Obrigado, meu Pai, pelo aquilo que foi revelado. Obrigado porque Cristo está em nós. Obrigado porque nós temos a mente de Cristo, o Verbo encarnado. A maior revelação que Tu podias, Senhor, compartilhar conosco. O Verbo se encarnou. Jesus é a nossa mente. O Senhor nos ensina a sermos transformados dia após dia. Queremos experimentar mais e mais do Teu poder, Senhor. Queremos experimentar de curas, queremos experimentar de milagres, queremos experimentar, meu Pai, de crescimento espiritual. Queremos experimentar tudo que Tu tens para nós, Senhor, mas que seja com transformação prévia. O Senhor nos ensina a renunciarmos, nos ensina, meu Pai, a caminharmos mais alguns quilômetros, nos ensina, meu Pai, a compartilharmos a nossa capa, nos ensina a perdoarmos, Senhor, nos ensina, Senhor, porque nesta manhã nós profetizamos como Paulo profetizou, ou melhor, como ele pediu: rogo-vos,
Senhor, tamanha era a importância desses textos, que Paulo rogou, implorou para os seus. Paulo implorava, Senhor. Nós nesta manhã imploramos para nós mesmos. Eu, Alexandre, imploro para mim mesmo. Lute, seja transformado, Alexandre. Tenha sua mente renovada, Alexandre. Permita que novos entendimentos ocorram no seu cérebro, Alexandre, para que você venha experimentar mais de Deus. Fale contigo aí, meu irmão. Fala no teu particular com Deus. Senhor, eu permito ser transformado nesta manhã. Senhor, eu permito, Senhor, a minha mente ser transformada por Ti. Senhor, nós rogamos por cada um que aqui está, Senhor. É difícil, é muito difícil. Ninguém falou, e jamais Paulo falou que foi fácil. Muito pelo contrário, Paulo luta com isso. Quando ele diz: o mal que eu não quero fazer eu faço, e o bem que eu quero não faço. Paulo estava lutando contra esse século. Paulo estava inconformado com esse século. Senhor, nem todos nasceram em berço evangélico, e muitas vezes nem isso define muita coisa. Quantas sinapses fizemos longe de Ti? Quantos entendimentos construímos longe de Ti, Senhor? Quantos? E quando nos convertemos, Senhor, sabemos que não é de uma hora para outra. As sinapses são feitas pouco a pouco. Novos entendimentos, metanoia pouco a pouco. Senhor, tem vidas aqui que talvez estejam se achando: Senhor, estou muito longe de Ti. Senhor, estou muito errado. Senhor, não estou conseguindo ter Tua mente, meu amado, minha amada. É um processo. Não é fácil, e jamais Paulo disse que seria fácil. E não importa o tempo que leve, o importa é você querer e desejar. Meu Pai, nós queremos e desejamos. Não importa o tempo que demore, Senhor, nós estamos prontos para sermos transformados por Ti. Deus abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo. Abençoa essa que ouviu a mensagem nesta manhã. Deus, que seja transformado na sua mente. Deus, interessante também, que Paulo falava para um povo de cultura grega, com pensamentos formados, com filosofia, Deus florescendo, com tantos pensamentos contrários à palavra. Deus fala a um povo com cultura grega, num ambiente romano, com tantos pecados, com tanta prostituição. Quão difícil, Senhor, é metanoia. Deus sabe de onde você saiu, meu irmão, o que você passou, minha irmã. Deus sabe o teu histórico de vida. Deus sabe a educação que você teve, religiosa ou secular. Deus sabe as coisas que você aprendeu. Deus sabe. E tenha certeza que em nome de Jesus, Ele o renova nesta manhã. Ele o toma pelo colo nesta manhã. Ele sabe das tuas dificuldades e faz milagres. Ele te ajuda. Ele não te coloca na parede. Ele não coloca a faca no teu pescoço. Ele o instrui como um bom pai que nos instrui nesta manhã, Senhor. Senhor, tenha liberdade para nos instruir, Senhor, a nos disciplinar, porque a disciplina forma discípulos. Nós queremos ser discípulos seus, Senhor, e nós quebramos nesta manhã, Senhor, todo pensamento contrário, toda tradição humana contrária à Tua palavra. Deus, todo pacto feito no mundo espiritual, toda obra do inferno, todo pacto feito, meu Pai, alianças feitas com o diabo, com os anjos caídos, que seja quebrado em nome de Jesus. Toda a sinapse do inferno que fez com que a nossa mente fosse totalmente conturbada, totalmente endurecida,
nós quebramos hoje em nome de Jesus e declaramos, meu Pai, liberdade, Senhor, para apresentarmos, nos oferecermos com entendimento. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Permaneceis, pois, firmes, para que não volteis a jugo de escravidão. Não voltaremos a jugo de escravidão. Chega, sinapse nova, entendimento novo. Senhor, eu vou me alongar um pouco mais na oração, Senhor, porque eu sei que Tu tens falado com vidas aqui neste lugar agora. Tem vidas que trazem, ó Pai, conceitos do mundo, talvez de uma paternidade errada, de uma maternidade errada, e colocamos nosso entendimento como certo, e às vezes ferimos pessoas, machucamos pessoas. Mas nesta manhã, Senhor, cura esse homem, cura essa mulher. Mostra que aquilo que ele aprendeu não era o certo, a forma como ele foi educado não é a mais correta. Mostra o Pai que Tu és, Senhor, que cuida, que educa, Deus, que transforma, que dá pensamentos novos e melhores, transformadores. Xarabaxê calabás. Toca no mais íntimo desse homem, desta mulher, que às vezes, meu Pai, parece uma fortaleza. Se fecha, Senhor, não permitindo que ninguém penetre. Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que, com gemidos inexprimíveis, intercede por nós. Deus, intercede por esse homem, intercede por essa mulher agora. Quebra esse coração, Senhor. Quebra, meu Pai, em nome de Jesus. Transforma. Faz ele olhar como Tu olhas, Senhor. Renovação nesta manhã. Basta uma palavra Tua, Pai, tudo se faz novo. Nós profetizamos, Senhor. Aleluias. Deus fiel, obrigado, meu Pai, porque eu sei que Tu tem transformado agora vidas. Eu sei que mentes estão sendo mudadas agora. Pensamentos que pareciam concretizados foram desmoronados agora, caíram por terra agora. Conceitos caíram por terra agora. Senhor, obrigado, porque a Tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Senhor, continua com este homem, continua com essa mulher, continua com a Tua igreja, meu Pai, continua com essa pessoa que está ouvindo essa mensagem. Deus, nós Te louvamos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê nisso? Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Glória a Deus.